Muito bom dia, caminhantes. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? E contem, se vocês estão assistindo o vídeo aí depois, pode comentar aqui na própria plataforma, né, do YouTube, que é onde eu deposito aí os nossos vídeos, tá? Ou então lá no nosso grupo. A preferência é pelo grupo, porque lá a gente pode fazer um compartilhamento aí, né, de percepções, de entendimento e tudo mais. Eu sei que a gente ainda está um pouco tímido em relação a isso, eu também me sinto dessa forma, porque talvez pela pequena quantidade de pessoas, né, eu também sou uma pessoa, não sou muito marqueteiro, eu tô até, eu juro para vocês, eu estou fazendo até curso agora de marketing digital para ver se eu consigo deslanchar um pouco essa parte, né, essa parte da própria divulgação da mentoria Oca. Se vocês tiverem alguém falar, putz, né, gostaria de participar de um grupo assim, eu tenho interesse, passa o meu contato ou, né, comenta aí sobre a Oca para trazer essa pessoa para cá. É que às vezes a pessoa é tão próxima da gente que a gente fica meio com receio assim, né, de compartilhar também as nossas questões ali na presença daquela pessoa, mas aos pouquinhos, talvez a gente consiga até, conforme o grupo vá crescendo, e esse é um dos objetivos, né, que ele cresça de verdade, né, que ele ganhe aí proporções maiores para atingir mais pessoas, para chegar a mais pessoas, esse tipo de discurso, esse tipo de fala, esse tipo de mentalização que a gente vem fazendo aqui, né, na busca da famosa cura. Eu já trouxe até uma frase hoje aqui para a gente começar o nosso encontro, que é exatamente o questionamento básico, né? Assim, eu penso, pelo menos aqui comigo, né, que quem está aqui dentro do grupo ou já entrou aqui, por algum momento já passou pela ideia de se fazer essa pergunta: a cura ela realmente existe, né? Será que isso é fato? Será que isso acontece, né? Será que alguém pode de alguma forma me entregar ou me dizer qual que é o caminho exato que eu tenho que percorrer para atingir essa cura? Né? Então já fica aí realmente o tal do ponto da interrogação para que a gente faça essa pergunta com uma certa frequência, até para nós sabermos se eu estou exatamente no local que eu gostaria de estar. Né? Então o grupo ele tem essa liberdade, né, de vocês irem e vir a hora que vocês quiserem. Eu não consigo fazer diferente, né? Pelo menos ainda não no momento. O marketing digital diz totalmente ao contrário. Não, você tem que fidelizar a pessoa, assim, né? Trazer ela para perto de você. Se você e não é nem por ruindade, assim, né? Digo ruindade no sentido de entrar na cabeça da pessoa e fazer ela comprar um produto, mas no sentido de você conseguir levar aquilo que você realmente acredita, né? No caso eu aqui, né? O que eu realmente acredito sobre a saúde, sobre a qualidade de vida, sobre a cura para mais pessoas, né? E essas pessoas elas precisam de fato de um tempo para conseguir assimilar tudo isso, né? Então vamos que vamos ver para onde isso vai, para onde esse bonde, né, vai levar a gente. Mas vamos começar então com essa reflexão aqui hoje, né? A cura realmente existe? Se você já se fez essa pergunta ou se você está fazendo agora pela primeira vez, bora lá, né? Vamos imaginar o cenário. Eu gosto de trazer as ideias do ponto de vista mais realista possível, apesar de eu hoje acreditar que essa realidade ela não é real e ela é totalmente ilusória e que a realidade é o ilusório e o ilusório é o real. Né? Tá meio invertido o negócio, mas é aquela questão. Nós estamos aqui, ponto, acabou. Nós estamos num corpo humano, nós estamos numa experiência humana ilusória, não ilusória, virtual, não virtual, pouco importa. Se eu estou dentro do jogo, é o que está valendo. Se te der o controle na mão, você está operando o bonequinho lá na tela, te vira, né? Faça o seu melhor, dê o seu melhor. Leve o bonequinho para onde ele tem que ir, né? Para ele desenvolver lá o que ele tiver que desenvolver, passar as fases, fazer as conquistas dele e você conseguir zerar o jogo. É essa a ideia, tá? Então, a hora que a gente sai desse ponto de vista, a cura realmente existe, né? Isso é fato, isso acontece, as pessoas acessam isso de alguma forma. Eu já digo de antemão que talvez aqui nesse jogo específico que nós vivemos,
talvez essa cura aqui que a gente esteja procurando seja uma cura de questões muito mundanas, de questões muito físicas do mundo materializado, tá? Quando a gente fala aqui dentro do próprio nome, né, da Oca, que é o caminho da autocura, isso foi uma pesquisa que eu fiz, tá? Quando eu fui escolher o nome, óbvio, né? Então, na hora que veio a autocura, eu falei, tá, e a autocura? É separado ou é junto? Existem os dois termos, eu já devo ter comentado aqui com vocês. E quando escrito de forma separada, né, duas palavras totalmente separadas, sugere a cura multidimensional. Quando escrito junta, né, autocura, tudo junto, sugere a cura do corpo físico, do corpo biológico. O nosso corpo ele tem essa capacidade de autocurar-se diante de situações específicas. Tem algumas situações que ele não dá conta, mas tem algumas situações que ele dá, né? Do tipo, fraturei um osso. Quem que cura, na verdade, o seu corpo? Quem que promove a cura? Não é o gesso, galera. O gesso ele só imobiliza para que a cicatrização fique o mais alinhado possível. É só isso. A medicina, ela auxilia, ela dá apoio ao processo de cura do seu próprio organismo, assim como todas as outras patologias, doenças, seja ela qual for, né? A medicina, a acupuntura, a terapia, a nutrição, a educação física, a fisioterapia, ela auxilia, ela apoia o seu organismo a curar-se. Percebe? Como mesmo do ponto de vista biológico, não tem como ninguém fazer nada por nós. É um auxílio, é um apoio. O que estão falando, Guilherme, não, mas o médico fez a cirurgia, ele extraiu o tumor, ele não... é apoio. É apoio. Vai ser sempre apoio, independente da magnitude, da proporção, da intensidade, da gravidade da doença que você manifestou. Qualquer ação de fora para dentro é uma manifestação de apoio, não é uma manifestação real de cura, mas ela vai apoiar o seu próprio corpo a desenvolver a cura. Aí é que está o pulo do gato. Por quê? Se a gente ainda acredita que está vindo de fora, essa pergunta, a cura existe? A resposta seria não. Porque se eu estou procurando algo que vem de fora para dentro, para que eu me sinta curado, não vai existir. Nunca. Nunquinha, como diria minha filha. Esquece, neca de pitibiriba, não vai rolar cura. Não se encontra em prateleiras, não se encontra no hospital, não se encontra na farmácia, não se encontra em academias, não se encontra no psicólogo, não se encontra no acupunturista, não está em lugar nenhum lá fora. Não está. A cura ela está dentro. É autocura. É eu mesmo me curando. Posso usar o sistema de apoio? Deve. Né? Eu, mais do que nunca, né? Hoje estou super alinhado com essa ideia do deve. Tem que usar o sistema de apoio, é necessário, na grande parte dos casos que a gente vive. Grande parte. Mas, se você não operar a mudança de dentro para fora, não vai haver cura. A cura ela não vai acontecer se você não estiver pronto para essa mudança. Se você não estiver pronto para esse passo a mais. Daí vem o nome a caminhada, né? Ou o caminho da autocura, porque é uma caminhada, é uma jornada. E por muitas vezes vai acontecer de você dar o passo adiante, você vai sentir os benefícios e por algum motivo específico, e aí a gente pode adentrar nisso também, que é a tal da limitação, né, ou da falta de permissão para, a gente acaba dando esse passo de volta, a gente dá passos para trás, né? Pode até ser que mais de um, inclusive. E tá tudo bem, porque faz parte do processo do autodesenvolvimento. É assim que funciona, galera. Então a pergunta a cura existe?
ela leva a gente para esse lugar do para quem eu estou perguntando, aonde eu estou procurando essa cura. Eu estou achando que vai ser algo lá de fora para dentro. Eu estou esperando que a medicina desenvolva um remédio X para me curar. Eu estou esperando que o terapeuta X vai entender o meu caso e vai escolher um pontinho ali fantástico, incrível, que vai zerar o meu problema. Ou que o psicólogo vai entrar dentro, né, dos meus padrões, da minha mente, das minhas emoções e vai conseguir fazer alguma alteração no meu padrão lá dentro. A gente então está totalmente enganado em relação à cura. Tá? Então, a hora que o psicólogo, a hora que o terapeuta, a hora que o médico, a hora que o físico, o educador físico traz algum tipo de informação, é para ver se a gente, de alguma forma, muda de dentro para fora. Isso tem que bater dentro. Tentou fazer de fora para dentro, pode até te auxiliar, pode até te ajudar temporariamente, mas não resolve por completo essa questão. Não tem como resolver a questão de fora para dentro. Esse é um ponto em que hoje eu estou inflexível. Não tem como ser de fora para dentro. Né? O que a gente faz aqui também é uma tentativa de fora para dentro, percebe? Só que dentro dos diálogos, espero eu, porque esse é um dos meus objetivos enquanto terapeuta mentor aqui, é fazer com que nós, e aí eu me incluo também, porque existe uma parte minha que observa isso tudo, né, que está recebendo essas informações também, tá? E existe uma parte minha, talvez consciencial, talvez espiritual, não sei ainda te dizer, que traz muitos conteúdos, muitas informações, muitos links, muitos exemplos para facilitar a virada da chave interna. A gente entende externamente, é muito bonito, né? A gente, a partir da história de alguém, a partir da contação de algum episódio, a gente fala, putz, entendi. Só que aí, a hora que acontece na nossa vida, a gente não consegue aplicar. Por que que a gente não consegue aplicar? Porque demanda um tanto de prática, demanda um tanto de insistência, de ser chato mesmo, né? De bater na tecla, falando de novo, de novo, de novo, eu quero de novo, eu vou tentar de novo. Não lembra que o Vinícius que acompanha aqui, né, Vini? Quando a gente era moleque lá treinando capoeira, você falou, caramba, você está tentando fazer um movimento, né? Tentando fazer uma, né, que é um movimento corporal diferente, que você não está acostumado. Você vai lá, cai, você vai lá, cai, você vai lá, leva tom, você vai lá, torce, não sei o quê, você vai lá e machuca. Você fala, caramba, você vai desistir? Se é algo que você quer fazer, você vai tentar. Pode ser que seja o limite do seu corpo, físico, força, flexibilidade? Pode. E tá tudo bem, mas eu não vou desistir tão fácil, né? Não vai ser tão assim, né? Então a gente precisa enfrentar e outra, é treinável. Eu posso treinar, caramba, se eu tenho a flexibilidade encurtada, né? Se os meus músculos estão encurtados, o que eu faço? Eu preciso aumentar a quantidade de alongamentos, percebe? De exercícios de alongamento. Se o meu problema é força, eu preciso aumentar os exercícios de força e por aí vai. Com as outras dinâmicas não é diferente. A gente precisa ter então a percepção do que é necessário ser desenvolvido ou dar mais atenção para que aquilo equipare ou fique equilibrada com as outras habilidades que eu já tenho, que eu já possuo. Esse é o lance da não desistência de mim mesmo. É eu entender que eu estou deficiente em certas habilidades ou em certas questões, então eu passo a procurá-las com mais frequência. Não é para dizer assim, eu sou realmente, nessa vida eu não vim para ter um bom alongamento, viu? Eu sou todo duro. E aí a pessoa dá risada, e aí ela se intitula, ela se coloca um rótulo, e aí ela vai, não, eu sou duro, eu sou inflexível. E aí, percebe como isso vai reverberar
não só no plano físico, de você não conseguir ter um alongamento bacana, mas também no plano mental, de quando alguém vem trazer uma ideia nova, você fala, não, isso aí não serve para mim, não, isso aí não vai dar certo, ah, não, a cura, imagina, né? Quem sou eu, né? Se Buda, que é Buda, lascou-se, né? Quase morreu, se Jesus, pô, mano, o cara, né? Jesus foi para a cruz, teve que sofrer, quem sou eu, né? O Raul Seixas que eu diga, né? Deus me livre, né? Eu não quero morrer dependurado numa cruz, né? Ele já deixa bem claro, eu não estou pronto para isso, né? Não vou me opor, não vou causar nenhum tipo de problema, não quero ser prefeito, né? É bem isso, galera. Se a gente está fugindo dessa dinâmica da busca de dentro para fora, é sinal de que a gente precisa desenvolver algum certo de habilidades em áreas que a gente ainda não desenvolveu. E a gente tem que encarar isso não como uma condição, mas sim como uma necessidade. Né? Do tipo, não estou condicionado, nunca mais eu vou desenvolver, nunca mais eu vou fazer tal coisa. Né? É no sentido de, então, o que eu preciso? Talvez eu, nunca alcancemos o alongamento, sei lá, de um contorcionista, mas dá para melhorar, né? O que a gente já tem. Talvez eu nunca chegue na força de um, de um levantamento de peso, né? De um atleta de levantamento de peso, mas dá para melhorar, percebe? Né? Se a gente fizer um treinamento, a gente consegue melhorar a nossa condição atual hoje. E essa é uma célebre frase da própria educação física, né, a qual eu sou filho, né, minha primeira graduação, né, na verdade, minha única graduação, foi em educação física, e uma das frases mais usadas para quando a gente falava mais de treinamento de alto rendimento era: um indivíduo não treinado é muito mais treinável. Ó, e o indivíduo treinado é muito menos treinável. Por quê? Para um atleta diminuir 0,1 da sua corrida, ele precisa treinar horrores, ele precisa treinar assim, tipo, meses, às vezes anos, ciclos, para atingir um ganho minúsculo. Agora, quem nunca treinou, né? Você vai lá, fala 100 metros, aí você correu em 30 segundos. Fala, cara, você tem uma margem de treinamento gigantesca para diminuir esse tempo pela metade. Se você treinar um mês direitinho os 100 metros rasos, eu tenho certeza que dos 30 você vai partir para os 15. Tenho certeza. Olha o ganho, 15 segundos. E aí o atleta que está lá na Olimpíada para conseguir melhorar 0,1, mano, bicho soa, o ano inteiro fazendo um ciclo perfeito de treinamento. Percebe? Né? Então a gente tem um campo gigantesco. Olha que benefício nós temos hoje. Né? Nós temos aí uma área gigantesca, porque talvez a gente nunca tenha treinado de fato a expansão consciencial, a gente nunca tenha treinado de fato o autoconhecimento, a neutralidade, a retomada do poder pessoal. Então a gente tem um espaço gigantesco para ganho, né? Para ficar forte mesmo nisso. Olha que bacana, porque o indivíduo que não é treinado nessas habilidades específicas, ele tem uma grande porcentagem a percorrer em curto espaço de tempo. É óbvio que quanto mais a gente avança, quando a gente mais evolui, vai ficando mais desafiador, assim como um atleta. Mas está tudo bem, como a gente ainda não é atleta dessa área, né, do autoconhecimento, da busca de si mesmo, da cura de dentro para fora, talvez o mínimo que a gente faça já seja algo gigantesco para as nossas jornadas, para as nossas caminhadas. Por isso que eu falo, não desista. Não é tão distante assim, não é tão longe essa ideia de desenvolver a cura de dentro para fora. Mas a gente precisa dar o passo, galera. Eu dei o passo, Guilherme, e depois a vida veio assim, meteu o pé no peito. Dei 2, 3 para trás. Legal! O que aconteceu? Senta e observa novamente. É percepção, é entendimento, é recriação.
ação de novo. O que eu posso fazer, como eu posso fazer, para que na próxima vez que eu tentar avançar, não aconteça esse retrocesso, ou que aconteça de uma forma menor. Né? Pega aí o surf, né? Eu adoro os exemplos esportivos porque eu sou dessa. Você tá lá, né? Você vai entrar no mar, né? Para surfar onda, óbvio. Para surfar a primeira onda, você precisa passar pela arrebentação. Né? O que é arrebentação? As ondas que estão vindo contrárias a você. Você precisa ir lá para o fundo para pegar uma onda boa e conseguir surfar. Nas primeiras vezes você vai tentar passar, você não sabe ainda furar a onda, né? Você não sabe ainda passar por baixo, então você vai tentar por cima. E toda vez que você tenta por cima, a onda ela te joga um tanto para trás. Você desistiu? Você deixou de ir lá para o fundo? Não, bora, rema, eu tenho que ser um pouco mais rápido. Nossa, deu um intervalo entre as ondas, legal. Rema, rema, vai um pouquinho mais. E aí você vai ganhando habilidade. É isso. Né? Aí você pega lá, vai assistir o campeonato mundial de surf, vê as meninas, os caras lá, 2 segundos já estão lá no fundo. Você fala, caraca! Né? Isso que não é em todas as praias. Aí eles também sofrem quando as ondas são um pouquinho maiores, eles sofrem quando o mar é um pouquinho mais, né, assim, desafiador. E aí você vê, fala, pô, o cara que treina tá passando, fala, imagina eu. E aí a gente vai se vendo dentro dessa dinâmica da própria jornada da cura. Toda vez que a gente está tentando ultrapassar os limites, né, ou quebrar alguma fronteira que vai nos levar à cura, pode ter certeza que esse processo ele é como se fosse uma onda. A gente avança um tiquinho e de repente vem a onda, joga para trás e você vai tentando passar de novo. A gente vai fazendo esse movimento constantemente. Desistir nesse lugar é possível, tá tudo bem, faz parte do rolê. Você fala, Guilherme, cansei, vou brincar de outra coisa, eu vou brincar de medicina moderna, eu vou brincar de cirurgia, eu vou brincar de medicamento. Não tem problema. É o que você quer, cansou aquele desafio, vai atrás daquilo que faz sentido para você hoje. A gente não está aqui numa corrida contra o relógio. Tá? Esse é um desafio gigantesco, gigantesco para nós humanos entendermos. Tá? Por quê? O que acontece? A sensação que dá é que a expansão consciencial, a evolução espiritual, seja lá o que for, ela é uma corrida. Como tudo que a gente faz na nossa vida, dá a sensação de ser uma corrida, de que eu estou dentro de um grande desafio, né, de uma grande Olimpíadas, onde eu tenho que demonstrar ou mostrar a minha capacidade e sair lá na frente, sair na foto, né, de que conquistou, de que conseguiu. Mas no fim das contas, não, né? A gente não está numa corrida, de forma alguma. A grande questão é que dá a sensação de que eu estou ficando para trás e eu não estou entendendo o negócio, e isso está me causando uma certa angústia, né? Está me causando uma certa frustração, uma certa tristeza, um certo medo de ficar para trás, de ficar meio que esquecido. Mas se você olhar para o lado, pode ter certeza que vai ter muita gente junto, né? A gente está meio que alinhadão aí nessa dinâmica, tentando furar essas ondas aí para chegar num local onde a gente fala, pô, legal, agora eu vou surfar, né? Agora eu vou curtir o lance que foi desenvolvido e construído ao longo desses anos. Mas não encarem como uma corrida, como o tempo está urgindo, porque esse tempo de fato ele nem existe, tá? Para o seu espírito, para a sua alma, para a sua consciência, pouco importa se é nessa, se é na outra. Talvez já tenha sido na passada e agora é só um desafio diferente e novo. Entende? Como esse lance da autocobrança, ele não auxilia nos processos da cura. Né? Então, existe algumas questões que dificultam a gente. Uma delas é o medo, que vai gerar algum tipo de
sentimento aí de insegurança, de culpa, tá? Então a gente vai tendo alguns termos, apego, frustração, que vão lentificando os nossos processos. Ah, Guilherme, mas você acabou de falar que não é uma corrida, então qual é o problema? Nenhum. Nenhum. Né? A lentificação, lembra que a gente estava falando sobre a frequência? Né? A lentificação, ela está associada a uma diminuição frequencial para que a gente experimente algo específico que talvez nós desenhamos. Eu desenhei essa experimentação. Então, se eu não baixar a minha frequência, eu não vou experimentar. Olha que papo profundo, né? Agora veio assim, surgiu. Porque assim, você fala, tá, eu estou lutando aqui contra o meu medo, contra a minha insegurança. Não lute, tente entendê-lo, tá? Mas se eu estou na luta, ou se eu estou diante de um medo, uma culpa, um apego, frustração, raiva, tristeza, né? Todos esses frequenciadores mais baixos, né? Mais lentos, é sinal de que em algum momento eu decidi por mim mesmo experimentar isso. E o experimentar isso não é só pelo sofrimento em si que causa, né? Porque no fim das contas a gente está dentro de um sofrimento. E sim pela experiência de como passar por isso, o que isso gera, que tipo de sensações e sentimentos. É uma autoexperimentação, né? Então, para que a gente saia dessa frequência, a gente precisa se certificar, no sentido de ganhar um certificado mesmo. Eu preciso aprender tudo o que aquilo está me ensinando. Eu preciso da certificação daquilo. E se eu não adquirir o meu certificado, existe a chance então de eu estar em processo de recuperação para conseguir conquistar esse certificado, para conseguir conquistar essa habilidade nova. E a habilidade nova não é só passar pela sensação uma vez. Ah, eu passei pelo medo uma vez, então eu estou certificado? Não. A gente vai estar certificado quando a gente passa pelo medo e entende o medo. E a partir desse entendimento novo, o medo se torna algo diferente dentro de nós. Essa é a, Esse é o cenário do aprendizado, esse é o cenário da diplomação. Agora você tem um diploma relacionado ao medo, legal. Com esse diploma, então, eu já não experimento mais o medo como eu experimentava antes. Eu posso enxergar de uma forma totalmente diferente. Vai impedir eu de viver situações ali no mundo externo? Não. Essa é a questão, mas vai mudar a forma como você as experimenta. É isso. No fim das contas, é só isso. Né? O fato de eu ter agora um diploma, um certificado sobre o medo, vai fazer com que a próxima vez que ele apareça na minha frente, mas não muda, não altera nem a frequência cardíaca mais. Né? Sabe quando você está calejado daquelas brincadeiras de susto? Né? Quando a gente é criança, né? A gente brinca mais disso, né? Minha filha que adora querer dar susto, né? Quando você já está certificado, né? Você já está calejado disso, a pessoa vai pá! E aí você nem altera, assim, mas não dá nem aquele saltinho, assim, né? Não tem mais, assim. Eu lembro que isso foi percebido por mim numa situação bem específica, andando de moto, né? Porque eu morava em São Paulo, né? E lá em São Paulo andar de moto assim é um tanto quanto desafiador, né? E assim, andar no trânsito meio que não rola, né? Lá em São Paulo a gente gosta de andar nos corredores, né? Que é um desafio um pouquinho maior, assim, a gente sente aquela adrenalina, né? Um pouquinho mais impulsionada ali dentro dos nossos rins.
Então, a hora que você está ali no corredor, né, você está numa certa velocidade, aí você vai ganhando, é, assim, uma certa habilidade e você vai querendo acelerar um pouquinho mais, até para acompanhar o fluxo dos motoqueiros, né? E aí, de vez em quando, acontece, né, quase sempre, do motorista que está no carro, óbvio, querer trocar de faixa, né? Todo mundo tem o direito de trocar de faixa. Só que você está numa velocidade totalmente diferente da do trânsito. E a hora que isso acontece, injeta uma adrenalina no corpo, né? Não sei se vocês já viveram isso. Eu sei que o Vinícius anda de moto, sei que a Ilza também anda de moto. Os outros que estão por aí, não sei se tem essa experiência da motoca, né? Mas pode ser de qualquer outra forma, né? Vem aquele balde de adrenalina, e você fala, aí o coração, né, acelera, a pupila dilata, você, caraca, né? Aí você já quer xingar o motorista, porque você acha que ele está errado e você está certo, né? Então, isso é um tipo de provocação sentimental a partir de circunstâncias externas que geram reações bioquímicas mentais dentro de nós, certo? Montanha-russa, né? Moto no corredor, qualquer outra coisa assim, né? Dá aquele friozinho na barriga, né? Quando você fica aí nesse estado. Depois que eu comecei a estudar medicina chinesa, fui fazendo os trabalhos de autopercepção, entendendo sobre vida e morte, entendendo sobre yin e yang, entendendo o que eu digo, né? Não que eu tenha a resposta certa, né, em relação à errada, tá? Mas eu tinha agora bases mentais, crenças que me levavam para um lugar onde a vida e a morte já não são tão diferentes uma coisa da outra, né? Então são só estágios da mesma jornada espiritual. Isso fez com que os acontecimentos de trânsito não provocassem mais a injeção de adrenalina. Eu não sei se foi o tanto de viver aquilo, né, assim, tipo, das experiências contínuas, que também pode ter sido aí um fator, né, de fortalecimento da não reação bioquímica, mas também eu acredito, tá? Que a mudança no padrão de crença em relação à vida e morte, em relação ao padrão de crença entre certo e errado, porque no começo dá a sensação de que o motorista que tentou trocar de faixa e não te viu está errado e você está certa. E aí eu comecei falando, bom, para a gente começar esse diálogo, todos os motoqueiros estão errados, porque o certo do veículo, qualquer um que seja, é andar na faixa e não no meio, nem entre as faixas. Então, errado estou eu. Beleza, então já começa por aí, né? Que eu estou me. Como é que eu posso falar assim, né? Eu estou me privilegiando de me enfiar no meio do trânsito para ganhar tempo de deslocamento na cidade que eu vivo. Certo, maravilha. E aí começa. Bom, vida e morte, certo e errado, uma série de coisinhas. Aí de repente é isso. Bom, a pessoa que fez a mudança de faixa na sua frente não tem culpa nenhuma. Zero culpa. Né? Você que está ali numa velocidade diferente do trânsito. Então, das duas, uma. Ou você desvia e segue teu caminho, ou você freia e deixa a pessoa fazer a troca da faixa, ou qualquer outra coisa, e você não precisa xingar a pessoa, você não precisa ficar irritado, você não precisa sentir medo de ter flertado ali, né, com uma batida, com um impacto. Nada, nem culpa, nem medo, nem culpar alguém, né? Porque a culpa ela tem os dois lados, né? De eu estar culpando ou estar me culpando. É... Percebe a neutralidade dentro desse lugar? E a hora que a gente atinge a neutralidade, a gente está dentro de um certo grau de liberdade interior, que faz parte da experiência que a gente vive. Né? Então, quando a gente está nessa busca da cura interior, tudo que acontece à nossa volta se torna mestre, se torna um professor que está ensinando a gente a curar-se. É assim que funciona. Essa é a dinâmica. Esse é o movimento. Beleza?
Deixa eu só ver um negocinho aqui, peraí. Tá, tudo certo. Então, ó, vamos dar os nomes, né? Que diria minha mãe, dar nome aos bois. Ou botar o pingo nos is. Cura. Como a gente atinge? Ou como a gente caminha na direção? Porque atingir é complexa. A ideia do cheguei, né? Tipo, linha de chegada, conquistei, e agora então eu vou levar o troféu para casa, vai ficar lá e eu nunca mais vou adoecer. Não é bem assim, né? Assim, nem. Galera, não há dinheiro nesse mundo que pague a cura. Não há. O dinheiro ele pode te facilitar o sistema de apoio. Ele pode te trazer apoios dos mais inusitados, variados e tecnológicos possíveis. Mas ele não compra a cura. A cura ela precisa ser desenvolvida de dentro para fora e não custa nada. Quer dizer, assim, né? A ideia do custo disso é a sua dedicação ao autoconhecimento. É o primeiro pilar da cura. Eu preciso saber quem eu sou, aonde estou e aonde eu quero chegar. Né? O autoconhecimento ele se baseia nessas três perguntas. Quem sou eu? Primeira, básica. Se dentro dessa pergunta você não responder eu sou todo indivisível, ou sou todo que há, eu sou Deus, eu sou Buda, eu sou o universo, entendendo a unidade indivisível, você ainda não terminou de responder esse questionário. Autoconhecimento, em algum momento, independente da linha que você segue, religiosa, científica, não me importa, se você não chegar na unidade indivisível da sua frente de estudos e de ação, aonde você se apoia, da sua crença, você ainda não terminou de responder esse questionário. Ou questionário, essa pergunta em específico, quem sou eu? Tá? Se você já chegou nesse lugar, se você já respondeu essa pergunta, eu sou. Tem gente que para aí, né? Porque eu sou, ponto. Né? Mas vamos completar. Eu sou o todo indivisível. Eu sou Deus, eu sou o Ti, eu sou o Prana, eu sou o universo. Legal. Então a gente pode passar para a segunda etapa, que é a autorresponsabilidade. Falei igual paulista agora, né? Responsabilidade. Se eu sou o todo indivisível, então eu sou o responsável direto por tudo aquilo que acontece comigo. Não existem culpados fora, não existem soluções fora, não existe nada fora. Tá tudo dentro. Se eu sei ou entendo, cheguei à resposta de que eu sou um, então eu sou o responsável direto. É quase que um processo de lógica. Tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha. Ponto final. A hora que eu me torno responsável, ou que eu falo, bom, sim, fui eu que causei tudo isso. Legal. Aí o que a gente faz nesse momento? Autoconhecimento, autorresponsabilidade, retomada do poder. Se eu sou o responsável por tudo isso, então eu tenho o poder de transformação. Se o que eu estou vivendo hoje não está contento, não está satisfatório, então eu mudo. Agora, se o que está acontecendo faz sentido, porque eu entendo que sou todo indivisível em autoexperimentação, viver o que eu estou vivendo dentro dessa densidade vibracional, frequencial, faz sentido. Acabou a história. Então vai viver o seu momento.
Seja ele através do medo, seja ele através da culpa, seja através do prisma que você escolher. Ah, não quero mais. Legal, você é o responsável e você está com o poder nas mãos. Se você não quer mais, mude, transforme. Cansei de ser pai, cansei de ser chefe, cansei de ser funcionário, cansei de ser marido, cansei. Muda. Só depende de você. Quando a gente olha o todo indivisível, não existem mais barreiras. Eu sei que é complexo, eu sei que a gente vai questionar, falar, mas Guilherme, né? Eu tenho minha família para criar, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho contas a pagar, eu tenho tudo teatro. Estou sendo duro hoje, né? Mas é tudo um grande teatro. É um teatrão bonito. Você quer continuar nesse papel? Continue, consciente de. Você não quer mais continuar nesse papel? Tchau, tô indo, fui. Não tem problema. Não existe problema. Não existe culpa. Ela é só algo que a gente constrói para uma experiência específica. É uma autoexperiência. Nós, enquanto unidade, nos fractamos, criamos símbolos e situações que nos levam a frequências mais baixas para autoexperimentação, para eu conseguir ter mais prismas, mais pontos de vista de mim mesmo enquanto unidade. É só isso. Se a gente tiver amarrado no mundo físico e social, que também não é um problema, não existem problemas, não existem. A gente constrói o problema para viver uma experiência específica. Agora, se você quer continuar dentro dessa experiência, consciente de tá tudo bem, não tem problema. É uma escolha sua, enquanto fractal dividido dessa fonte indivisível de tudo que é. Você pode permanecer exatamente no personagem que você está hoje. A diferença é que você agora está consciente, com o poder de. Você está dentro desse local neutralizado, consciencialmente falando, porque você entende a polaridade não como ordem ou como regra básica, mas como algo construído como sistema de construção mental para viver especificamente frequências. Então você tem liberdade. Quinto pilar: autoconhecimento, autorresponsabilidade, retomada do poder pessoal, neutralidade, liberdade. A liberdade, ela envolve a permanência numa situação que aparentemente é desagradável, porque eu quero viver essa situação desagradável. Porque eu quero experimentar essa frequência. Eu quero degustar isso. Manja, vem as cenas na cabeça, né? Harry Potter, acho que era o primeiro, talvez, né? Que eles estão indo lá para a escola dos bruxos, e aí não sei quem compra um pacotinho de doce, sei lá o que é aquilo. Aí você come assim, sei lá, tem uns gostos estranhos, assim, sapo não sei das quantas, cocô do cavalo, sei lá, tem uns sabores, que azar, né? Só que eles não deixam de experimentar. É mais ou menos isso. Nós estamos experimentando vibrações, frequências específicas nessa jornada que nós mesmos, de alguma forma, escolhemos. Agora, trazer a consciência para essa experimentação é que é a grande liberdade, porque eu posso continuar experimentando ou eu posso sair a hora que eu quiser. É isso. Olha como a liberdade, ela realmente assim é gostosa. Nesse sentido de que eu estou livre para ou para, né?
para condicionamentos ou para novas possibilidades infinitas, aquilo que ainda não foi escrito, aquilo que ainda não foi vivido. Nós estamos livres para isso. Agora, se você quer continuar, continue conscientemente. Aí uma outra cena de filme também me veio na cabeça, que é o tal do Matrix. Né? Tem um rapaz lá, sei lá, que já tinha sido resgatado, né, da Matrix, só que ele queria voltar. Porque ele falou, mano, é muito chato aqui. A gente come uma gororoba, né, vive numa caverna, tipo, o bagulho é muito chato. Lá na Matrix era muito melhor. Eu podia comer bife, eu podia, sei lá, né, ir nas festas, eu podia curtir a vida de uma outra forma. Eu sei que é mentira, mas eu tô afim de viver aquela mentira, tá tudo bem. Esse é o olhar, percebe? Que mesmo que a gente entenda que exista uma matrix, um sistema de manipulação mental, eu posso escolher viver exatamente a programação da matrix, se eu assim desejar, se eu assim quiser. O que se diz é que depois que você abre, não tem como desabrir, né? Ou fechar, né? No caso. A hora que a gente expande a consciência, que você entende que existem coisas atrás do cenário ali, né? Do teatrão que a gente está vivendo, fica difícil deixar de ver aquilo agora. Mas nada é impossível, né? Quer viver a vida humana, viva. Então, legal. Vou trabalhar, vou acordar, vou fazer minhas coisas, vou cuidar da minha família, vou pagar minhas contas, vou assistir o jogo de futebol, vou para o churrasco no final de semana. Tá tudo bem, galera. Tá tudo bem. Inclusive vai estar melhor ainda, porque agora você vai fazer isso conscientemente, então não vai haver mais culpa se você tomou uma cervejinha a mais, não vai haver mais culpa se você comeu uma gordurinha, não vai haver culpa se você xingou a mãe do árbitro, não vai haver culpa, percebe? Não vai ter medo, não vai ter culpa, não vai ter insegurança, não vai ter tristeza. Porque a hora que acabar o jogo de futebol e o seu time perdeu, você não vai ficar tão chateado quanto você ficava antigamente. Você vai olhar e falar, é só um jogo. Foi legal, eu torci, eu senti a vibração, eu senti a energia, eu senti a adrenalina no meu corpo, mas é só um jogo. Agora eu sigo a minha vida, eu sigo fazendo as coisas que eu já faço. Tá tudo bem, eu não preciso ir lá na porta do estádio e agredir o jogador porque ele errou o pênalti, ou culpar ele. Tá tudo bem. Ele também é humano, ele também erra. A gente vai estar consciente dentro do sistema de aprisionamento. Essa é a grande versão do Buda, né? Ele fala disso. A, a, a questão do despertar num dado momento da sua jornada não te exclui do jogo propriamente. Você só está desperto agora dentro do jogo, dentro do controle. Mas você entendeu que está dentro desse sistema, desse game. É muito louco, né? Tem uma cena também do Matrix de novo. Se vocês já faz um tempo que não assiste, assiste de novo, é legal. Recentemente eu assisti os três, né? Os três filmes. Depois teve um quarto, o quarto eu não assisti, mas o quarto eu achei meio estranho. Eu acho que deram uma forçada na barra. Mas tem um deles, aí eu não vou lembrar qual que é, se é o 2 ou se é o 3. Eu acho que é o 2. Em que o Neo, que é o desperto, suposto, né, desperto dentro da Matrix, vai dialogar com o arquiteto, que é quem montou o sistema Matrix. Que no fim das contas é uma máquina, mas ele está holograficamente produzindo um corpo humano. Né? E curiosamente é aquele corpo humano que assemelha a nossa mentalização de Deus, né? Que é um cara meio de barbinha branca, assim, não tão característico, né? Não está de manto, assim, ele está de terno. Mas seria essa representação. Né? Ele falou, eu arquitetei isso, eu sou o engenheiro, né? desse game todo.
né? E o Neo como desperta, então, dialogando com o próprio arquiteto do jogo, que no fim das contas é ele mesmo, percebe? Né? É um diálogo interno, assim, tem a aparente separação, mas no fim das contas é como se fosse uma coisa só. Né? Então é muito isso, a hora que a gente expande, fica difícil fazer uma desexpansão, né? Uma limitação 100%, tá? 100%. Mas a gente pode voltar a jogar o jogo se essa for a nossa ideia, o nosso objetivo. Bom, abriria agora para perguntas, quem quer fazer pergunta. Mas, ó, vamos lá. Vamos retomar aqui. Cura existe? Na minha visão, a cura ela é um caminho. Tá? Não é à toa que eu batizei o nosso grupo de O Caminho da Autocura. Caminho esse em que faz a gente, num dado momento, né, consciencial ou num lapso de sei lá o quê, de memória, de consciência, que a gente dá fala, oh, a gente passa então a buscar a própria identidade. É o questionamento essencial aí, talvez, do ser humano desperto ou que está em processo de despertar. Tá? Quem sou eu? E aí a gente vai fazendo então aquela reflexão para chegar naquela unidade. Onde estou? Né? Então, se a gente fez essa unificação do entendimento do quem sou eu posso então me fazer uma localização, que é o onde estou. Eu estou aqui, agora, planeta Terra, ser humano, sistema planetário, como que isso funciona. Mesmo que a gente não tenha ainda noção de todos os detalhes, talvez, do sistema ao qual nós estamos vivendo, por falta de acesso à informação que nós mesmos já temos, já está nos nossos arquivos. Porque se foi a gente mesmo que construiu isso, em algum grau, em alguma escala, a gente deveria saber. Mas a graça do jogo vivido aqui por nós é a não permissão para acessar os arquivos originais. Né? Não acessar lá, como é que chama? O prompt, né? Sei lá como é que chama o sistema que dá base para o jogo, né? A estruturação prévia desse jogo. Tá? Então a gente sabe, mas a gente não tem acesso a ela. Mas dá para ter uma noção básica do, bom, se a partir desse local eu estou fazendo a reflexão, fica subentendido de que existem algumas escalas até a unidade. A gente não vai saber quantas agora porque não está com acesso liberado total às informações, mas a gente pode então se localizar dentro do sistema. Onde estou? Eu estou depois de uma certa fractalização ou subdivisão de mim mesmo nesse local, aonde eu identifico uma consciência separada do todo, mas que não é separada do todo. Então eu enxergo a dualidade, eu enxergo o sistema planetário, eu enxergo a ideia da vida e da morte, do espírito e do corpo, tudo que a gente possa colocar dentro da janelinha dual. Tá? A partir desse local, então, que eu me identifico como posicionamento, hoje, aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Eu quero permanecer nesse sistema, eu quero sair logo desse sistema, não aguento mais, já estou saturado, quero voltar para a minha essência original. O que eu vou fazer a partir daqui? Todas elas têm um caminho, todas elas têm uma certa ordem, né? Porque talvez não dê para fazer um salto gigantesco, talvez, né? Eu falo talvez porque ninguém sabe, tá? Mas todas elas vão haver uma mudança significativa na forma como a gente aborda a própria vida, né? Na forma como a gente identifica as próximas ações, os próximos acontecimentos a partir desse novo lugar. Tá? Essa é a história da consciência na palma das mãos. Agora eu sou, de fato, o autor.
E a partir dessa autoria ou dessa cocriação, eu posso então desenhar o caminho que eu quero experimentar e viver. Não é incrível? Não é muito louco? Só para vocês terem um vislumbre, né? O que pode ser apenas uma fofoca do plano, do ponto de vista espiritual, ou que pode ser de fato algo que tenha acontecido. Disseram que Gandhi, se não me engano é Gandhi, e Hitler, eles foram, como é que fala? Eles viveram na mesma época, né? Eles tiveram corpos manifestos, corpos físicos, viventes na mesma época. Eles foram esqueci o nome, tem um nome, não é conterrâneo, né? Sei lá. Eles, bom, vocês entenderam, né? Eles estavam vivos dentro na mesma época. E que quando a guerra começou, ou estava dando início, não sei se é o quê, Gandhi escreveu uma carta pedindo para que Hitler parasse com tudo isso, né? Tentando mostrar, sei lá, ou dizer para ele, falar, cara, esse não é o caminho, né? Vamos tentar de uma outra forma. Não sei nem se a carta chegou de fato a Hitler, mas o que disseram é que chegou às mãos e que aconteceu o que aconteceu, né? Então ele não deu muito ouvidos. Legal. E aí, lá pelas tantas, Hitler morre, né, o corpo físico, né, morre. Lá pelas tantas, Gandhi também morre. O que se fala é que Hitler foi levado por um suposto, eu vou colocar entre aspas, tá? Porque é um termo que os espíritas gostam, né? De planeta prisão, né? Para essa alma passar por aprovações ou reformulações, sei lá o quê. Então ele vai para esse lugar. E aí foi feita a pergunta dentro do mesmo plano, dentro dessa faixa dimensional que nós chamamos de faixa espiritual, de quem seria o acompanhante da alma de Hitler, que estava dentro desse planeta prisão, subentendendo que esse acompanhante é um mentor espiritual daquele outro espírito, né, para auxiliar no seu processo de evolução. E quem levantou o dedo para fazer esse acompanhamento? Gandhi. Ou seja, a hora que você entende que você é um todo indivisível e você quer de alguma forma apoiar, auxiliar, conduzir ou estar junto, para que todos os fractais, todas as manifestações dessa unidade se, se de alguma forma se expanda e volte a ser a própria unidade, você não tem preguiça, ou você não guarda nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de rancor, nada. Você simplesmente faz o que precisa ser feito, você se predispõe enquanto você estiver liberto. Não só nessa densidade que nós vivemos, mas em outra também. Então, olha a liberdade desse espírito que habitou o que nós chamamos de Gandhi aqui, para dizer: eu vou acompanhar aquele espírito que habitou Hitler aqui, para apoiá-lo da melhor forma possível. Tem alguma expectativa nisso tudo? Talvez não. Né? Tem um amor incondicional nisso tudo? Sim, 100% sim. É o amor que fez isso conectar. E ao que tudo indica, né, fofocas espirituais aqui, né, fazer nosso tricôzinho, de que esse espírito que habitou Hitler, ele também tinha um potencial muito grande para fazer boas coisas, de alguma forma. Boas que eu digo assim, né? Vamos colocar entre aspas de novo, né? Ou causar benefícios, expansão consciencial para outros espíritos ou para outros fractais imersos dentro do sistema. Mas só que na mesma magnitude que um espírito tem a capacidade de fazer o bem, e eu vou colocar isso super entre aspas, tá? O bem e o mal, porque é uma dualidade. Da mesma forma que tem esse potencial para fazer o bem, ele tem o mesmo potencial para fazer o mal, o mesmo. É na mesma proporção e magnitude. Não quer dizer que quando o bem sobe, o mal desce.
Pelo contrário, a hora que o bem sobe, o mal sobe junto, porque a dualidade ela caminha pareada. Ela não tem como fazer uma caminhada díspare. Não tem como. A hora que sobe o bem, o mal sobe exatamente na mesma proporção e vice-versa. Tá? Então, o tempo todo, né, vai haver uma linha tênue que divide um lado do outro, o dia e a noite, o bem e o mal, a vida e a morte. Há uma linha sempre muito tênue, tá bom? Então, fica aí essa ideia de que se hoje, por exemplo, sei lá, eu estou numa condição mental, emocional, financeira, física, patológica X, eu estou no mesmo patamar de dualidade da sua oposição. No mesmo. Então, se eu tenho uma doença, aqui nesse patamar eu tenho a saúde exatamente no mesmo patamar. Então, eu posso passar de um polo para o outro se houver permissão, se houver consciência, se houver entendimento. Tá? Se não houver, talvez eu não consiga fazer. E aí, o que eu vou usar? O polo da vida e da morte para fazer a transição. Então, esse polo da vida, e essa vida está com uma doença, percebe como é contraditório? Se eu não entendo a doença do ponto de vista consciencial, eu vou acessar o oposto da própria vida, que é a morte do corpo físico, do corpo biológico. E aí, a partir da morte, então, eu posso encontrar a saúde. Olha como as oposições elas vão se trabalhando, né? Essa complementariedade entre os opostos, elas vão trabalhando dessa forma. Apesar de eu estar vivo, aqui hoje eu estou doente. E aí, a hora que eu não sustento mais essa dualidade, eu passo para o lado morte e aí eu posso então desenvolver a saúde de alguma forma. Então a gente vai buscando combinações, a gente vai buscando encaixes. Ah, então como que eu posso estar vivo e saudável? Existe essa possibilidade? Talvez. Ah, então como? Qual vai ser então o outro ponto de apoio ou de equivalência oposta? Percebe? Né? Como tudo é uma questão de oposição em dimensões, densidades, frequência. A gente tem que ir modulando. Não é só um botãozinho, né, de uma régua só. Pensa naquela mesa assim, né, de som quando você vai para o estúdio fazer uma gravação, né? Tem 500 mil botõezinhos que você tem que ir lá modulando um por um para chegar exatamente no som que você quer, tá bom? Gente, espero que vocês curtam esse encontro aqui quando estiverem assistindo. Se pintou dúvidas, entendimentos, percepções, coloca aqui, ou no vídeo mesmo, ou lá no grupo do WhatsApp, e a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Um abraço. Fui!